Meus queridos alunos, vamos lá para a nossa aula de hoje, História 1, professor Érico Cronenberg. Hoje é dia 22 de abril de 2020. Vamos lá. Nosso assunto de hoje vai ser civilizações pré-colombianas. Vamos lá trabalhar esse assunto. Bem, nós vamos falar de todas as civilizações que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. A gente vai especificar em algumas, já eu digo quais. 1492 é uma data histórica, marca aí a chegada de Cristóvão Colombo, que vivia sua expedição marítima buscando um caminho alternativo, né, o caminho pelo Ocidente para chegar ao Oriente, às Índias, e acaba encontrando a América, o Novo Mundo, e um novo mundo repleto de pessoas, ou seja, toda a América, América do Norte, Central e do Sul, estava ocupada com uma grande quantidade de pessoas. E além, né, de uma grande quantidade de pessoas, 57 milhões de pessoas espalhadas por toda a América, também havia uma grande diversidade étnica, cultural, ou seja, uma diversidade de povos, etnias, idiomas, religiões e organizações socioeconômicas diversificadas, beleza? Então tá aí na tabela, vocês têm aí uma distribuição dessa população que vivia na América. E aqui nós temos a noção dessa diversidade étnica, né? Nós temos Chavantes, Guaranis, Astecas, aqui só para marcar um pouco dessa diversidade étnica cultural na qual os europeus vão encontrar. Dois tipos, eu dividi aqui mais ou menos essas civilizações, esses povos. As culturas maias, astecas e incas, que tinham uma estrutura, né, de desenvolvimento científico e social, com a organização do Estado, e o poder centrado no rei, no caso das cidades-estados maias, ou o imperador, no caso do Império Inca, o Império Azteca, onde vão lá desenvolver construções de grandes templos e palácios e ter uma sociedade bastante complexa e hierarquizada. No caso das culturas dos povos sedentários, seminômades e alguns nômades, né, ou semissedentários também, pode ser, não é? Então, nós temos aqui as tribos indígenas que não atingiram desenvolvimento técnico e científico para se organizarem como civilizações. Alguns nômades, outros sedentários, viviam da caça e da coleta. Por exemplo, os Chavantes e Tupis Guaranis, aqui do Brasil, e os Sioux, que viviam na região da América do Norte. Mas está aqui, essas são as civilizações que a gente vai ver na aula de hoje, a começar pelos astecas, na região do atual México, né, os maias, aqui próximo à Península de Yucatán, e os incas na região da Cordilheira dos Andes. Então vamos começar com os astecas, que viviam na região do atual México. Né? Esses astecas vão chegar vindos aqui da região norte, por volta do século XII, né? E vão dominando outros povos aos poucos, até conseguirem estruturar a sua capital, Tenochtitlan, e por volta de 1325, século XIV. Você tem aqui uma noção do que era Tenochtitlan, né? A complexidade dessa cidade, onde tinha canais, assim como Veneza na Itália, né? Os canais que representavam as ruas, e também a grandiosidade, a complexidade dessa cidade. Ou seja, só uma organização estruturada no Estado, numa sociedade hierarquizada, e a existência de um imperador, que era daqui que os astecas dominavam 38 províncias, mais de 25 milhões de pessoas. Beleza? Então tá aí uma representação nesse afresco, não é, do muralista mexicano Diogo Rivera, para você ter mais uma noção do que era Tenochtitlan. Continuando aqui, essa cidade era a metrópole flutuante em volta do lago Texcoco. Né? Então, ela foi fundada em 1325, como eu já disse, e é símbolo do desenvolvimento técnico dos astecas, com a construção de aquedutos, palácios e pontes eram atribuídos aos deuses e apelidada de Veneza do Novo Mundo pelos europeus colonizadores. E também recebia todos os tributos pagos pelos povos dominados, tudo ia para a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. A base econômica dos astecas era a agricultura, né, uma economia agrária, onde cultivava-se, entre outros produtos, o milho, algodão, feijão, pimenta, abóbora, cacau, né, são os criadores do chocolate, e tabaco. Também eles tinham o hábito de comer cachorro, é verdade, e também se alimentavam de alguns insetos. A terra pertencia ao Estado, assim como era a estrutura da terra e dominação do Estado das civilizações egípcias, das civilizações da Mesopotâmia, na qual arrendava a camponeses
Aqui também era arrendado aos nobres e sacerdotes que tinham seus trabalhadores braçais, os camponeses ou até escravos, e iam trabalhar nessas terras, né? Então, essas pessoas que trabalhavam nessas terras do Estado, eles tinham que pagar tributos. Os agricultores eram tributados de várias formas, entregando parte da produção, oferecendo pessoas da comunidade para integrar o exército e fazendo trabalhos obrigatórios e gratuitos nas grandes obras públicas, como na construção dos templos. A sociedade era uma sociedade complexa e hierarquizada, né, com bastante, vamos dizer assim, uma divisão social rígida, certo? Onde praticamente era impossível alguém ascender socialmente, ou seja, a mobilidade era quase inexistente, a possibilidade de ascensão social. Então nós temos aqui o imperador no topo, a família real, a nobreza, né? Então nobres eram dedicados a funções militares, outros a funções administrativas e outras a funções religiosas, que era o caso dos sacerdotes. Destaca aí nas funções administrativas a existência dos escribas, assim como tinha nas civilizações da Mesopotâmia, tinha também na civilização egípcia, uma espécie de escrivão, né, que era um alto funcionário, conhecedor da escrita dos astecas e fazia os registros que ajudavam a administrar o Estado. Nós tínhamos os trabalhadores especializados, no grupo intermediário, artesãos e comerciantes, e os agricultores e trabalhadores braçais. E lá na base, não era grande quantidade, a maioria da população eram de agricultores e trabalhadores braçais, os camponeses, mas nós tínhamos uma pequena quantidade de escravos, normalmente prisioneiros de guerra. Então, marca aqui uma sociedade hierarquizada com pouca possibilidade de mobilidade, de ascensão social. A sociedade era rigidamente hierarquizada e, politicamente, os astecas eram governados por uma monarquia teocrática militar. Por quê? Esse imperador aqui, ele exercia um cargo de chefia política, ele também comandava a religião, era uma espécie de chefe dos sacerdotes, mas também comandava o exército, daí monarquia teocrática militar. Bem, os astecas eles passaram por uma experiência de fome, a população cresceu e a quantidade de terras era insuficiente para produzir, através da agricultura, alimento para todo mundo. Então, qual foi a saída dos astecas? Criar essas ilhas artificiais ou jardins flutuantes, as chinampas, que era a base de estacas, lodo, lama, né? O lodo era tirado do fundo do lago, lama, vegetação aquática e fertilizantes. E aí eles organizavam essas ilhas artificiais. Esses fertilizantes, alguns bastante inusitados, como nessa imagem aqui de cima, você vê uma espécie de chinampa atual, ou seja, é uma experiência de continuidade na história, ou seja, algo que era usado no passado e ainda hoje é utilizado, beleza? Vamos lá continuar. Na educação asteca, eles tinham dois tipos de escola. A escola 1, né, eu coloquei assim, que ensinava o manuseio de armas, a arte e o comércio. E na escola 2, era um outro tipo de escola, funções sacerdotais. Normalmente, o jovem asteca, aos 15 anos, ele era direcionado a essas escolas públicas. Sabemos que os nobres eles tinham mais privilégios, né, até porque eles eram conduzidos a essas escolas para conhecer e saber lidar com os altos cargos que eles vão ocupar. Eles desenvolveram uma escrita pictográfica bastante complexa e na comunicação, além da escrita, eles usavam a poesia e a música, né, para facilitar a comunicação. Então, um dado curioso até que poeta e cantor era a mesma coisa na língua asteca. Eles eram hábeis, né, na contagem do tempo, na astronomia, criaram um calendário solar de 365 dias por ano, e na qual facilitava eles entenderem qual era a época de plantar, a época de colher, e também fizeram previsões de mudanças climáticas, né? Então, os astecas eles tinham esse conhecimento de astronomia bastante desenvolvido. Na matemática, criaram um sistema vigesimal, ou seja, contar de 20 em 20 era uma saída dos astecas aí na matemática, beleza? Através das guerras, eles promoviam a expansão do território do império e também buscavam, nessas conquistas, obter candidatos para os sacrifícios humanos. Os astecas compreenderam aí um império grandioso, com 25 milhões de pessoas dominadas, distribuídas em mais ou menos 38 províncias, que todos eram obrigados a pagar tributos à capital, né, a cidade de Tenochtitlan, beleza?
No caso, na religião dos astecas, eles eram politeístas e promoviam sacrifícios humanos ligados à teoria da criação, já que eles acreditavam que esse Deus, criador de tudo, ele precisava, né, se alimentar, e os sacrifícios, normalmente até com sacrifícios humanos, os corações eram ofertados aos deuses, beleza? Então, sobre esse sacrifício humano, nós vamos ver aí um vídeo, um pequeno videozinho, que eu selecionei um trecho para vocês verem, e a gente concluir as informações sobre os astecas. Vamos lá o vídeo. Os sacrifícios. Os astecas acreditavam que um dia o mundo iria acabar violentamente e que todas as pessoas morreriam de forma dramática. Por isso, constantemente faziam sacrifícios aos deuses para adiar esse fim trágico. De acordo com suas crenças, o sangue mantinha o sol vivo. Para manter a ordem no mundo e ter boas colheitas, os sacerdotes sacrificavam muitos animais, e às vezes até seres humanos. Os sacerdotes queriam oferecer aos deuses o coração das vítimas. Para elas, morrer nessas cerimônias era considerado uma grande honra. Agora vamos falar da civilização maia, né? Eles viviam na atual América Central também, ali bem vizinho à região onde ocupou os astecas. Eles viviam ali ocupando uma parte do território do México, Guatemala, uma parte de El Salvador, uma parte de Honduras e a atual Belize, beleza? As principais cidades dos maias eram Tikal, Palenque e depois, num outro momento, né, Chichén Itzá. Por que eu falei das principais cidades dos maias? Porque eu já vou adiantar aqui uma informação, é que na organização política dos maias, diferente dos astecas e dos incas, que a gente vai ver, os maias não constituíram impérios centralizados. Os maias eles vão se organizar em cidades-estados, assim como na Grécia Antiga, que não constituiu império, os maias também não vão constituir império. Então, cada cidade tinha sua autonomia, tinha seu próprio governo, suas próprias leis, mas eram todas compostas por um mesmo povo, né, que falava pelo menos o mesmo idioma, beleza? Então vamos lá falar agora sobre os maias. A civilização maia ela floresceu por volta aí do século III depois de Cristo. Não chegaram a formar o império, como eu já falei para vocês, né, mas se organizavam em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha sua autonomia, né, e esses eram governos teocráticos, ou seja, cada rei era também visto como uma espécie de semideus, um representante dos deuses, beleza? Essas cidades-estados elas se envolveram em batalhas sangrentas umas contra as outras, ou até também dominando outros povos, beleza? A sociedade dos maias era uma sociedade hierarquizada, mas vamos falar um pouco aqui antes da economia, que era de base agrícola, né? Era basicamente produzindo milho, cacau e algodão, né? Também havia outros produtos, mas eram os principais, e nessa sociedade hierarquizada, muito semelhante à sociedade dos astecas, onde nós tínhamos aqui a família real e os membros do governo, os funcionários do Estado e trabalhadores especializados, que viviam, né, próximo aos centros cerimoniais, que viviam nos centros urbanos, e outros, esse pessoal não vivia nos centros urbanos, eles viviam cultivando a terra em áreas de floresta, ou seja, eles viviam na zona rural. E eles só em alguns eventos é que eles iam estar lá presentes nos centros urbanos ou centros cerimoniais, que eram a maioria da população, agricultores e trabalhadores braçais, habitantes aí das florestas, como eu falei para vocês. Está aqui um centro cerimonial, certo? Ou seja, aqui a parte era próximo a um centro urbano, e essa população, né, de agricultores, camponeses, só visitava esses locais em épocas específicas, ou seja, num momento aí de festas religiosas, alguma eventualidade, né, de comércio, né, para praticar o comércio, e dias de festa. Então, assim, quando não era nesses três tipos de eventos, né, então eles não se dirigiam a esses locais, eles não viviam aí, eles viviam na floresta, a maioria da população. Então está aqui, ó, um conjunto formado de plataformas, praças, pirâmides, palácios, templos e campos de jogos e ruas pavimentadas. Então,
E esse tipo de construção, você vê que eles tinham um conhecimento, né, de engenharia bastante avançado. Em relação ao calendário, os maias possuíam dois calendários, o solar e o calendário religioso. Destaco aí para o solar, né, que era um calendário que tinha como a contagem do tempo muito semelhante ao nosso, em relação aos 365 dias, mas tinha uma compreensão de tempo diferente da gente. Nós temos uma compreensão de tempo linear, né, passou, passou, não volta mais. Para eles, eles tinham uma compreensão de tempo cíclico, ou seja, num certo momento, tudo voltava àquele início e começava tudo de novo, beleza? Se repetia tudo novamente. Então, é a ideia de tempo cíclico. E mediam um ano, 365 dias, e faziam previsões de eclipses sobre o fim do mundo, né? Normalmente, eles faziam previsões de desastres e fenômenos da natureza, beleza? Continuando aí, nós temos aqui, olha, aqui fica na cidade de Chichén Itzá. Os maias desenvolveram o conceito do zero, né? Ou seja, na matemática, eles desenvolveram números, né? Faziam cálculos complexos e que chegava a calcular números que chegavam aos bilhões, e também usavam o zero, né? Uma concha era o formato do zero, onde isso só foi chegar aos europeus muito, muito tempo depois. Então, o conceito do zero já era utilizado no século IV depois de Cristo, né, e 800 anos antes dos europeus compreenderem essa ideia do zero. Isso possibilitou avanço na engenharia e fazer cálculos complexos para manter de pé essas grandes construções. Tem a noção que é uma pessoa aqui próxima a um templo, né, que esse templo era usado como atividades religiosas, sacrifícios e também observatórios astronômicos, beleza? Mais ou menos no século IX, Tikal e Palenque eram cidades poderosas, cidades-estados poderosos dos maias, mas eles foram passando por problemas climáticos, escassez de alimentos, epidemias, terremotos, furacões, revoltas dos povos dominados, e provocaram aí o abandono dessas cidades, né? Então, eles migraram para essa região aqui, ó, de Chichén Itzá, Uxmal, certo? Tulum, e aí eles vão viver o auge dessa cidade, Chichén Itzá. Mas continuam passando pelos problemas climáticos, escassez de alimentos, entre outros, e vão provocando abandono da cidade. Tudo indica que isso resultou no fim das grandes cidades, das cidades maias. Mas a civilização maia vai se espalhar por outros locais da América Central e vão estar existindo ali quando chegarem os europeus por volta do século XV, beleza? Então, vamos ver aqui um videozinho para ver como é que foi mais ou menos o fim da civilização maia. O desaparecimento. Apesar do seu brilhantismo, a civilização maia chegou a um fim súbito e misterioso. Por volta do ano 900 depois de Cristo, todas as suas cidades foram misteriosamente abandonadas. Alguns maias embrenharam-se na floresta, enquanto outros viajaram para a península de Yucatán, onde criaram novas cidades, como Chichén Itzá, Mayapan e Uxmal. Não se sabe por que os maias abandonaram suas cidades. Alguns pesquisadores modernos têm essa teoria. Durante os últimos anos da civilização maia, um grupo de governadores ambiciosos começou a olhar de cima a sabedoria de seus ancestrais. Tornaram-se menos interessados em matemática e ciências e estavam apenas preocupados com o aumento do seu poder militar e com a conquista de cidades vizinhas. Essas guerras causaram morte e destruição. E depois de alguns anos de seca, veio a escassez de alimentos. Os sobreviventes tiveram de abandonar suas casas em busca de comida e paz. Quando os espanhóis chegaram em 1527, havia apenas algumas cidades enfraquecidas a leste. Os espanhóis tinham vindo conquistar os maias, e mesmo em seu estado debilitado, foram capazes de enfrentá-los numa luta dura. Além disso, os maias não tinham um governo central para ser conquistado, nem um rei para ser derrubado. Isso significava que os espanhóis tiveram que derrotar cada cidade uma por uma. 200 anos depois, os maias foram finalmente conquistados. Das origens humildes ao clímax de sua potência, e depois para o declínio misterioso, os maias foram um dos povos mais surpreendentes e sofisticados da América pré-colombiana. E agora vamos ver a civilização inca, não é? Os incas eles começam a ocupar esse território da Cordilheira dos Andes aí, por volta do século XIII, né, desenvolvendo atividades agrícolas e pastoreio, e fundam Cusco. Sobre o Império, eles vão aos poucos ampliando o domínio, né, dominando os povos, submetendo esses povos,
E por volta de 1438, eles fundam esse império, não é? O Império Inca estendia-se ao longo dessa região da Cordilheira dos Andes. Eles vão formar um império onde vão estar submetendo mais de 80 etnias com diferentes línguas. Eles também vão cada vez mais assimilando elementos da cultura desses povos, né, como a língua Quechua, que vai depois ser espalhada por todo o império, e vão dominando essa diversidade de povos, né, dominando, controlando grupos rivais e unificando, né, esse império aí por volta do ano 1200, ou seja, o final do século XII, beleza? Então tá aí falando do Império Inca. Esse império ele foi dividido em regiões com governos submetidos ao imperador. Esses governantes eles deveriam prestar conta ao imperador. Eu lembrei daquela organização do Império Persa, né, que dividiu o império em satrápias, e cada governante, sátrapa, ele deveria, né, prestar conta com o imperador. Então é semelhante a essa organização administrativa, não é? A população teve uma população de cerca de 15 milhões de pessoas dominadas aí pelo Império Inca, e eles desenvolveram uma região de montanhas, é uma região que tem áreas de 2, 3 mil metros acima do nível do mar e de oxigênio escasso, certo? É um ar bastante rarefeito, eu acho que é assim que fala. E, no caso, eles desenvolveram um sistema de comunicação usando estradas, né, construindo pontes para ligar desfiladeiros e impedir que aquele desfiladeiro atrapalhasse o caminho dos mensageiros. Até porque é uma curiosidade, os incas eles não desenvolveram nenhum tipo de escrita. Então, como é que essa mensagem era levada nesse sistema de correios? Eram memorizadas por corredores, os famosos chasques, né, que chegavam a percorrer não só, mas naquele revezamento eles chegavam a mensagem percorrer 200 quilômetros por dia. Então, eles criaram aí uma rede de estradas, como essa que vocês estão vendo aqui, né, que juntando tudo dava mais de 40 mil quilômetros de estradas, né, que ligava as cidades isoladas. Principalmente a ideia era ligar todas à capital Cusco, né, como a estrada que ligava Cusco à cidade de Quito, que era uma estrada de quase um pouco mais de 2 mil quilômetros. Né? Então, nessas estradas, além das mensagens, né, levadas em memória pelos chasques, também havia um fluxo de mercadorias e pessoas. Eles escavavam estradas e colocavam pontes entre os desfiladeiros para proporcionar uma rede de transporte. E, como eu disse, eles não desenvolveram uma escrita, mas eles desenvolveram um sistema de registro de informações denominado de quipus. Bora ver como é que funcionava? Vou mostrar aqui um vídeo mostrando como funcionavam os quipus. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado quipu. Essa foi a principal ferramenta para controlar todas as pontas do Império Inca. Usando uma série de nós agrupados por uma série de cordas finas, muitas coisas diferentes podiam ser contadas. Cada tipo de nó, o tamanho do nó, a espessura da corda e a cor significavam algo diferente, e davam as informações vitais sobre as pontas e os registros que o mistério dependia. Havia pessoas especialmente treinadas para usar esses cabos. Algumas delas eram os Quipu Kamayok, os responsáveis pelo controle das cordas de uma região inteira, ou Sui. O Quipu foi uma grande ferramenta para recolher e manter grandes quantidades de dados, como uma espécie de computador antigo. Mas como exatamente os incas usavam essa ferramenta é um dado perdido na história. Por isso ninguém sabe ao certo como funcionava. Beleza, vamos continuar. Na economia, né, da agricultura, eles desenvolveram algo bastante avançado. Eu lembrei das chinampas do Império Azteca. E assim, como é que eles vão cultivar alimentos naquelas regiões montanhosas da Cordilheira dos Andes, com desfiladeiros, né, descidas íngremes? Eles vão praticamente domar essas montanhas construindo esse sistema chamado de terraços. Eram os famosos terraços incas, onde eles vão cultivar nas áreas mais altas, né, em regiões mais frias, a batata,
e nas áreas mais baixas, o milho, feijão e abóbora, né, por ser mais quente na parte de baixo. Também eles controlavam a descida da água e regularizavam o sistema, né, de irrigação. Né? Então era assim, muito avançado esse sistema de terraços dos Incas. Eles eram mais ou menos 200 espécies de batata, beleza? Eram os famosos terraços incas, eram degraus formados nas encostas das montanhas para o cultivo da agricultura. Além da agricultura, eles também desenvolveram o pastoreio. As terras incas pertenciam ao Estado. Os camponeses trabalhavam coletivamente a terra, sendo que o Estado concedia a eles uma pequena parte da produção para a subsistência. As comunidades agrícolas eram formadas por várias famílias, eram chamadas de ailus, né, ou ailus, e cada ailu tinha um chefe chamado curaca. É importante dizer que esses ailus eram um núcleo familiar onde tinha esse chefe curaca. Os agricultores deveriam pagar um imposto, ou seja, a mita, e era um sistema de trabalho para o Estado. O trabalho era obrigatório para pessoas entre 18 e 50 anos das minas, no empedramento de ruas, escavações e limpeza de canais, na edificação de palácios e pontes. Agora, o Estado fazia a redistribuição dos alimentos, das roupas, e também dava moradia a todos, ou seja, ninguém era desabrigado e ninguém passava fome, né? Apesar de existir uma desigualdade social, a hierarquia de grupos sociais, mas não havia pessoas passando necessidade, a curiosidade aí do Império Inca. O imperador era um chefe político e também religioso, portanto, era uma monarquia teocrática, como era nas civilizações da Mesopotâmia e também do Egito. O imperador era visto como um deus descendente direto do Sol. E a sociedade é uma sociedade hierarquizada, o curaca servia de intermediário entre a comunidade e o governo, por isso ele tinha privilégios. Quem era o curaca, só lembrando, era o chefe daquele núcleo do Ailu, ou seja, e tinham vários Ailus espalhados por todo o império. Então nós temos aqui o imperador Inca no topo, né, da sociedade. Aqui nós tínhamos o Apu Panacas, os governadores de Suyos e famílias nobres. Logo abaixo tinham os Tucriques, né, ou Acas, eram incas, chamados governadores de províncias e sacerdotes incas. Logo abaixo os Curacas e Huacas, que eram chefes tribais e demais sacerdotes. E os altos funcionários, como os Quipucamaioque, né, aqueles que operavam os quipus. E a base, né, a grande maioria, era a população, né, os camponeses e alguns povos escravizados, assim, os povos dominados eram uma minoria, mas tinha também alguns povos escravizados. O curaca, como eu disse para vocês, ele era aquele que comandava o seu Ailu e fazia o intermédio entre essa população que ele comandava e os governantes acima, não é? Na hierarquia da sociedade. E aqui nós temos a cidade de Cusco, que era o centro do império, era a capital, e agregava toda a estrutura administrativa do Império Inca. Curioso é entender que nessas construções eram pedras encaixadas, eles não usavam nenhum tipo de argamassa. E normalmente, entre uma pedra e outra, era tão bem encaixada que não passava nenhuma folha de papel. Algumas cidades não foram encontradas pelos colonizadores espanhóis, né, como Machu Picchu, que foi descoberta em 1911, é uma cidade feita de pedra, e ela está a 2.400 metros de altitude, encravada em uma montanha. Então, entender que esses impérios estavam em plena expansão, o Império Inca e o Império Azteca, quando a chegada dos colonizadores espanhóis, e no caso aí o que vai liderar a dominação do Império Azteca, né, o Hernán Cortés, e Francisco Pizarro é o espanhol que lidera o processo de domínio das civilizações incas aí no século XVI, aí por volta de 1530. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado e vamos às atividades desse assunto. Mas, antes que termine, né, eu já estava esquecendo aqui desse último slide, vai falar dos símbolos nasqueanos, formados aí que lembram constelações de 1.500 anos atrás. São representações homórficas, né, mostrando que eles eram politeístas, onde representam deuses em formatos de animais. Agora, vamos finalizar nossa aula e daqui a pouco eu envio as atividades para vocês.
Fui, pessoal. Um abraço e até a próxima.